Deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcelo Tassi pergunta para os convidados dele, né? O que é a vida? Vou perguntar para você. O que é o metaverso, Ricardo Justus? Então, vamos lá. Eu falei dos jogos que a Árvore faz, a gente também está fazendo coisa no metaverso há mais de um ano, né? O que significa isso? Porque eu vou começar a responder a tua pergunta falando uma coisa mais polêmica, que é o metaverso não existe ainda, né? Então, mesmo com todas essas ações que estão rolando a minha empresa trabalha no metaverso, a gente faz projetos dentro do metaverso, mas ele não existe ainda, tá? E o que eu quero dizer com isso? E aí, assim, essa pergunta é difícil de responder, porque está acontecendo o que acontece toda vez quando uma coisa nova surge de tecnologia, que é uma guerra meio semântica, assim, né? De terminologia mesmo, assim, né? Como que vai chamar isso, né? Lembra? Ciberespaço, a própria palavra metaverso, ciberespaço, né? Tem uma imagem da revista da Popular Mechanics que você mandou para mim. Isso. Abre pra gente a imagem aí, Foca. Chama... É bem o nome do arquivo mesmo. Information Superhighway. Eu gosto de fazer esse paralelo, que assim, eu era bem jovem nessa época, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu não tinha nascido ainda. E no começo dos anos 90... Né, Qual é o nome do arquivo, perdão? É o nome da revista, Popular Mechanics. Tinha um conceito que estava tentando descrever a internet, né, que eles falavam do Information Superhighway, né? Eu gosto de fazer esse paralelo aí, ó. Olá. Popular Mechanics, né? Isso aí é de 94, tá vendo? Essa revista, né? É janeiro de 94. Então, assim, é bem 93, 94 que estava usando esse termo para descrever a internet, né? No Brasil ela não tinha entrado comercialmente falando. E aí era essa ideia que no futuro você vai fazer as compras, o banco, né, tudo vai acontecer, né, entretenimento, tudo vai acontecer dentro da Information Superhighway. E os Estados Unidos inteiro vai estar conectado e tudo mais. Eu gosto de usar isso como paralelo porque a gente está falando aqui do metaverso. O metaverso é um conceito de várias tecnologias, várias possibilidades, várias plataformas se juntando. Tá? Eu já vou explicar o que é. Mas eu gosto de fazer esse paralelo porque... Naquela época, o que virou a internet não é o Information Superhighway, né? Tanto que um dos elementos principais do Information Superhighway é Internet TV, né? Que é um negócio que hoje em dia, se você perguntar o que é isso, a gente nem lembra direito, né? Que é o conceito... Isso é Netflix. Mas não era bem isso, né? Era o conceito de você acessar dados pela TV, né? Mas acho que tem uma coisa que você falou que é legal, assim, eles acertaram muita coisa e erraram muita coisa. Isso. E eu gosto de usar esse paralelo antes de explicar o que é o metaverso, porque eu tenho certeza que eu vou estar falando um monte de coisas aqui que daqui a pouco vão virar realidade e outras que eu não consigo nem imaginar, né? Então... Quem falava de Information Superhighway vislumbrou a internet, mas não conseguia imaginar o que era um podcast. Por exemplo, o que a gente ia encomendar comida pela internet, entendeu? Assim, Tudo bem, mas vamos lá. Vou fazer que nem Marcelo Tassi. Tá. Vou repetir a pergunta. Ricardo Justus, o que é o metaverso? Então, vamos lá. O metaverso, ele é... De novo, eu vou dar a definição que eu acredito, tá? Eu chamei você aqui. Eu não chamei o Focas. Porque esse termo está sendo usado para muita coisa que ele não é, né? O que o metaverso é... E, de novo, essa visão que eu estou dando aqui... Eu tô enrolando, né? Para responder. Caramba! Mas eu vou responder. Essa visão que eu estou dando... Pede desculpa, é só minha opinião, fala. É só a minha opinião. Mas essa visão que eu estou dando, só para deixar claro, não é algo que existe hoje. Vai demorar uma década para isso estar realizado completamente. Aquela visão que o Zuckerberg mostrou é isso. Como é que fala? Zuckerberg. A visão que o Zuckerberg mostrou na palestra dele, lá, quando ele anunciou a meta e tudo mais, é isso que eu estou descrevendo. O que ele anunciou é isso. Só que ele está botando uma visão que, né, os shareholders dele acham que vai acontecer agora. É uma visão para daqui a uma década. Ele só vai estar realizado daqui a uma década. Uhum. Né? Inteiramente realizado. Aspectos dele já existem, tanto que eu trabalho com isso. Mas Ricardo Justus. Inteiramente. O que é o metaverso? O que é o metaverso? Ele é uma rede... Tá? Ele é o próximo passo da internet. Tá? Então ele é uma rede de mundos virtuais interconectados, interoperáveis. Tá? Esses mundos virtuais são renderizados em tempo real, tridimensionais, onde as pessoas... Né, ou seja, eles têm uma espacialidade. Né? Em vez de um site abstrato 2D, eles têm uma espacialidade, eles são espaços realizados tridimensionais, onde as pessoas têm uma experiência de presença dentro, né? Então você vai com uma identidade, um avatar para dentro desse espaço, interage com esse espaço, interage com outras pessoas, tá? E tem uma relação, isso também é uma outra coisa fundamental, tem uma relação síncrona, né? Não é uma relação assíncrona como a internet normal, né? Quando você usa o Facebook, quando você usa
né? O WhatsApp você está tendo uma conversa assíncrona, né? Você manda uma mensagem, a pessoa responde quando quiser. Você posta numa timeline, a pessoa vê em outro momento, né? A relação social no metaverso é síncrona, né? Você está vendo outra pessoa ali em tempo real na tua frente, o avatar da outra pessoa. E outro aspecto é a persistência, né? Que é, esses mundos são persistentes, né? Então eles... Se acontece uma coisa, né? Você cria algo lá dentro, aquilo lá fica lá dentro. Você criou uma casinha, né? aquilo Ele não fica fica ali. resetando não é que nem um videogame que fica resetando a cada minuto, né? Então, Tudo bem, parece super complicado. é que hoje alguns games têm essa característica. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você descreveu aí, tirando a meu burrito. Por favor. Tirando a interoperabilidade que você falou, você descreveu um Roblox, você descreveu um Fortnite, você descreveu, sei lá, um monte de jogos hoje. Qual a diferença do metaverso para esses jogos? Então, vamos lá. Esses jogos são a semente do metaverso. Inclusive, vamos voltar mais, né? Eu considero a semente do metaverso, na verdade, os MMORPGs, né? Massively Multiplayer Mas tá Online falando do RPG. MMO em texto ou não? Desde aquela época, desde o MUD, né? Que era o Multi-User Dungeon, que ele não era... O primeiro M não era massive, né? Porque os computadores não eram capazes de tanta gente conectar. Mas, pra quem não sabe, assim, os primeiros jogos que deram origem a World of Warcraft, essas coisas... inclusive, a caixa de texto do World of Warcraft e o log de combate é muito parecido com um MUD até hoje, né? Então, era um jogo que você entrava e você interagia com outras pessoas e tudo era descrito em texto, né? Você escrevia, atacar fulano, e aí a batalha era resolvida pela máquina. Entrar na caverna. Que era uma evolução dos text adventure games, né? Tipo Zork, essas coisas, mas conectado. Então, os primeiros mundos virtuais, digamos assim, eram chamados dessa forma, né? Mundos virtuais. Você chegou a jogar isso, Focas? Eu tive algumas experiências com alguns jogos mais antigos, mas eu tô lembrando um pouquinho. Não sei se vocês conheceram um programa bem antigo do início da internet chamado The Palace. Que era, você tinha uns avatares, ou até o próprio Habbo Hotel, que acho que é uma evolução do The Palace. Mas isso é bem depois do que eu tô falando. Isso já lógico, depois do MUD, bem É antes. que o Focas tem 15 anos. Os MUDs que eu tô falando é começo dos anos 90, assim. Eu jogava em Apple II. Isso. Então, é meio isso, né? Aí evoluiu para os MMOs gráficos, né? Os mundos virtuais. O primeiro deles... O último foi o primeiro grande comercial, né? O primeiro foi um chamado Meridian 59. Esse eu não conheço. E depois veio o Ultima. O Ultima é o mais famoso, né? O Ultima que deu origem... O Ultima era um mundo virtual. Eu jogava muito, amava isso. Né? E lá já tinha... Você conseguia... Né, não oficialmente, porque o jogo não permitia isso, mas tinha uma economia de ouro lá dentro do jogo, tinha uma moeda digital, né? Mas era um jogo, né? Era um jogo de fantasia medieval. Que ainda role-playing game, né? Ainda você não tinha tipo um marketplace que você tem hoje. Não, mas nada. dava pra vender. Tinha um mercado paralelo de venda de terra e tudo mais. Eu participei disso, né? Vendi castelo dentro do Ultima Online, né? Então... mesmo o WoW, se você for pensar, talvez o WoW tenha sido o primeiro jogo onde esse mercado rolou forte, né? Ele também não tinha um marketplace oficial. Inclusive era desincentivado, né? Não tinha uma forma de... Não sei se você lembra, tinha reportagens na China dos caras juntando prédios, juntando mendigos pra jogar. Os gold farmers e tudo mais, né? Porque o que acontece? Não deixa de ser... Não é uma criptomoeda, né? Porque não é feita no blockchain. Mas é uma moeda digital, né? É um digital currency, né? E tem uma economia esse mundo, né? No caso do WoW, não era nem moeda. Você vendia no mundo real mesmo, assim. Tem um machadinho aqui, quanto você paga nisso? Não, mas vendia dinheiro também. Existia um exchange não oficial, por isso que eu tô falando. Tinha um exchange, até hoje tem, exchange não oficial. E hoje a Blizzard até fez uma forma de você exchange dinheiro oficialmente, mas só one way. Você só consegue comprar o ouro e você não consegue transformar o ouro em dinheiro de volta. Eu vou experimentar. E aí eu tô falando tudo isso assim porque o fundamento do conceito do metaverso eu sinto que vem desses mundos virtuais de game, tá? Mas o metaverso não é a ideia do metaverso. Então, mas vamos entrar nisso. Eu perguntei qual a diferença do game para esses caras. Vamos lá pro futuro, na tua visão de metaverso. O que o metaverso vai ser diferente de um Roblox ou de um Fortnite? É o VR? É o óculos? Então, vamos lá. O Roblox, Fortnite, Minecraft, GTA Online, que está sendo usado para isso também, né, o Fortnite por causa do modo criativo. Todos eles têm um sandbox, né?
todas essas... Sim, são jogos que tem sandbox, que o usuário consegue Explica criar o que é um sandbox. Caixa de areia, né? O Focas tem que... Eu já pedi pro Focas avisar quando a gente fala algum nome que vale a pena explicar. É caixa de areia, que criança brinca e faz castelo. É isso, né? Não, mas explica melhor. Você vai conseguir. Basicamente, o conceito vem disso, né? Basicamente é um lugar que você consegue criar qualquer coisa dentro de um espaço limitado, né? O Minecraft é um exemplo disso, né? Os modos criativos do Fortnite, o Roblox tem ferramentas. Todas essas plataformas têm ferramentas de criação, né? De criação de mundos. Aí você me pergunta, isso é o metaverso? É a semente, tá? Porque tá faltando um monte de coisa. Tipo? Para isso virar o metaverso. E quando eu falo por isso que eu tô falando, o metaverso ainda não aconteceu, ele vai se realizar, porque o metaverso, o aspecto crucial dele... Tô te cutucando porque eu não tô de sacanagem, não. O que falta para virar? Um aspecto é a interoperabilidade, né? Esses jogos, alguns deles são jogos, outros são só plataformas, né? Tá, mas vamos lá, mas vamos supor no mundo... Nós temos uma empresa chamada Meta. Eu fiz um artigo outro dia que eu disse que ela tem a faca e o queijo na mão. Porque o Facebook tem a rede social, ele tem o melhor e maior marketplace, maior loja, e ele tem, vou dizer, o melhor hardware. A gente pode até discutir se não é, mas assim, custo-benefício, o melhor hardware hoje. Então eles têm a faca e o queijo na mão. E até fiz a brincadeira que nesta realidade o queijo somos nós. Se esse cara fizer o que acontece hoje, que é dominar o mercado, como ele domina o mercado de social, você não vai ter isso e ainda assim vai ser o metaverso. Então, mas é que você não vai ter uma empresa fazendo o metaverso que eu estou descrevendo. Mas assim, a minha provocação é, você diz que para existir um metaverso na maneira como você concebe, isso não pode estar na mão de uma única empresa, mas a gente pode ter um cenário no futuro... Não, você vai ter empresas dominantes sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso para mim é um dos mitos dessa questão da interoperabilidade do metaverso, né? Muita gente acha que o metaverso já é uma coisa aberta, já existe e tudo mais. A pressão econômica, né, a vantagem econômica no curto prazo não é de deixar interoperável, né? O Roblox hoje ele cria a moeda do próprio mundo dele, ele é o banco central, ele é a casa da moeda, ele é o governo, ele fica com 75% das receitas dos jogos lá dentro, dos mundos lá dentro. Sim. Então, assim, qual que é a pressão? A pressão econômica é para ele abrir agora? Agora você pode sair do Roblox e ir para o mundo do Fortnite? Não, entendeu? E nem tem nexo isso, porque são engines diferentes de jogo, né? A programação é diferente, as plataformas de aproveitar isso são diferentes. Então, por isso que eu digo, ainda está um pouco longe desse sonho do metaverso interoperável, né? Mas interoperabilidade é um aspecto, né? E é por isso que eu uso o metaverso no singular também, né? O metaverso, porque é como se fosse a internet. Você não fala assim, eu vou criar uma internet. Você também não fala que o Facebook é a internet. Assim como eu não falo que o Roblox é o metaverso, entendeu? Não sei se assim, eu não sei se você está correto, cara, porque hoje no Brasil, a maior parte, eu diria que a maior parte dos usuários entende a internet como aplicativos. Se você perguntar para a maior parte das pessoas o que é internet, o cara vai descrever o Facebook, talvez a Netflix, o WhatsApp. Mas eles não existem dentro desse vácuo, entendeu? A internet é maior Na que visão isso. desses usuários, acho que não, cara. Eu tenho certeza que vão ter empresas e coisas dominantes desse tipo, mas e certeza que também, se você perguntar daqui a alguns anos, quando o metaverso estiver mais instaurado e tudo mais, o que é o metaverso, vão ter pessoas que vão responder apps também e coisas, mas não é a resposta certa, né? Eu vou pedir um de novo, suco a gente tá numa... Pode pedir. O Fox, faz um favor, antes de você pegar o suco, tira essa imagem da tela aqui, por favor. Sem problemas. Mas vamos lá. A gente tá numa questão semântica aqui, né? Porque... Não, mas eu queria entender, porque assim, como nós estamos nesse pico de atenção, é uma mistureba, cara. Tem gente chamando de Open Finance de metaverso. NFT é metaverso. Bored Ape é metaverso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque é meio que a coisa do... Tudo tem que ter a palavrinha da moda. E isso é uma outra coisa, né? O pessoal de cripto, especificamente, cooptou um pouco o termo, né? O metaverso sem... Pega um desse aqui. O metaverso, por exemplo, a definição em uma frase do... Meu Deus, peraí. A definição em uma frase do Zuckerberg... Traz a garrafa de suco. Eu vou falar Zuckerberg agora, pra você não me zoar. Por favor, a definição em uma frase do Zuckerberg é a Spatial Internet, né? É a internet espacializada, né? Obrigado.
Se você não tem isso, não é um metaverso, né? NFT não é metaverso. Por que tem uma relação grande entre NFT e cripto e metaverso? Porque o outro aspecto muito importante dentro do metaverso é que você consiga ter uma economia, você consiga comprar e vender coisas, né? Você consiga ter ownership, né? Ownership digital, né? Porque é um mundo virtual, certo? Então, NFT, criptomoeda e tudo mais são tecnologias que enable isso. Enable ownership digital e tudo mais. Mas não são a única tecnologia, né? Eu dei um exemplo. O Roblox não tem uma criptomoeda. Eles têm uma moeda digital, né? Centralizada. Tá, mas isso né? que eu queria saber, vamos lá. Precisa ser 3D? Cara, o último online não era 3D, por sinal. Então não precisa. Você precisa ter... Assim, na visão full do metaverso... Né? De novo, vamos voltar para as raízes mesmo, né? De onde vem essa palavra? Do livro Snow Crash, 1992, do Neil Stevenson, né? Que é um livro incrível de ficção científica que eu recomendo muito, bem maluco, mas era um mundo bem distópico, assim, né? Corporações dominam tudo, não existe mais países. Você mora na terra McDonald's, né? Era assim, tudo meio doido, assim. Os Estados Unidos virou só uma burocracia. E aí as pessoas convivem muito mais tempo nesse espaço chamado metaverso. Ele escreveu em 1992. Assim, é bem presciente o livro, né? Ele descreve o Oculus Rift dentro desse livro. Ou ele né? descreve o Facebook, né? Se você tiver um pouquinho de abstração. Mas é que tem esse aspecto, né, de corporal, né, de avatar, de você representar você dentro de um espaço, de um aspecto tridimensional. Então o conceito original vem disso. E aí você tem um monte de pessoas agora querendo realizar esse conceito, porque é um conceito que Mas, Ricardo,